Fala pessoal, muito boa noite a todos. Aqui quem fala é o Whindersson Suzano, sou analista de investimentos aqui na Valorama. Vamos dar início ao nosso 10 minutos de economia aqui no canal da Valorama. Roda a vinheta. Fala pessoal, bom, tivemos aí no dia de hoje nosso índice Bovespa subindo, né? O dólar recuando aí também, caiu cerca de 0,3, os juros caíram um pouco mais forte, as bolsas americanas aí caíram. E vamos lá dar uma passada aqui no nosso panorama para mostrar para vocês o que aconteceu aí no nosso mercado no dia de hoje. Pedi para compartilhar a tela, por favor. Bom, Ibovespa aí subiu cerca de 0,44%, cotada a 104.367, recuperando aí um pouco da queda no dia de ontem, né? Lembrando que a semana ainda foi positiva para o nosso índice Bovespa, subindo, tá sendo negativa para o nosso índice Bovespa. Depois da forte alta que tivemos na semana passada, essa semana foi uma semana de recuo, de realizações aí, e hoje a gente tem aí, por exemplo, nosso índice Bovespa subindo, mas ainda assim a semana foi de baixa queda ali, né? Não caiu tanto assim como a gente estava estimando aí, né? A gente estava prevendo, por exemplo, depois de uma forte alta que tivemos na última semana, era provável uma queda um pouco mais forte aí, né? Chegou a tocar na metade do candle formado da última semana e hoje aí recuou um pouquinho, subiu cerca de 0,44%. O dólar, por outro lado, caiu cerca de 0,3%, cotado a 5,5 dólar comercial. Os juros futuros fecharam em queda aí depois de ter subido. Ontem e anteontem tiveram um dia positivo, hoje praticamente ficaram de ressaca, aí, podemos dizer assim. Caiu aí cerca de 1,22% os juros para 2026. O mercado precificando os juros lá em 2026 a 11,78%. Os juros de 2025, o mercado precificando em 11,97%, uma queda de 1,07%. E os juros para 2024, o mercado precificando em 13,23%, uma queda de 0,34%. Os índices americanos, o Dow Jones fechou negativo em 0,73% de queda, o S&P 0,59% de queda, a Nasdaq 0,8% de queda. Aí foram os dados que tivemos aí lá dos Estados Unidos, são os bolsos americanos fecharam em queda. Aqui no Brasil tivemos a Hapvida com o maior destaque de alta, subindo 9,75%, a Soma 3 subindo 5,87%, a Pets subindo 5,45%, a Carrefour 4,27%, a Edux 3,67% e como os principais destaques de alta para o dia de hoje. As maiores baixas a gente tem o Uzi Minas, que caiu 3,62%, a Embraer caiu 2,46%, a Braskem 2,17%, a Suzano 2,16% e a Vale aí fechou em queda de 2,09%. O volume em relação à sua média de 20 períodos, a gente tem a Engie 11, negociou 4,42 vezes a sua média, um forte volume de negociação, né? Se a gente for olhar aí, a Engie 11 não chegou nem nos destaques aqui, mas teve um volume muito grande, né, no dia de hoje. Outro volume também que chamou muito nossa atenção foi da Eletrobras, aí, a ELET 3, que negociou 4,21%, e a ELET 6 negociou 2,23 vezes a sua média. Então, forte volume que tivemos aí nessas duas ações. Daqui a pouco a gente vai para o gráfico para ver o que pode ter acontecido nelas, tá? Virando a página, a gente tem o IFIX, que subiu no dia de hoje cerca de 0,18%. O CP F11 subiu 4,38% com o principal destaque. E o maior destaque de baixa foi o BTRA11, que caiu 6,95%. Esses FIIs aqui, o BTRA e o HCTR e o DEVA11 aí estão passando por um momento bastante complicado. Aí tiveram algumas inconsistências aí, alguns terrenos que esses FIIs aí possuem e está praticamente em queda livre, né? A gente vê, por exemplo, o HCTR custando a R$50. Há pouco tempo atrás ele era custado acho que R$80, R$90 ali aproximadamente, R$70 ali em torno, né? E a gente vê aí, por exemplo, um FII que realmente está tendo muito problema aí com as suas cotas aí, com seus ativos, né? Que o FII aí possui. E a gente vê aí, por exemplo, refletir, né, essa queda aí nos preços dessa cota desse FII, tá? Os ETFs, tivemos aí o TRIG 11, que negociou 1,2%, subiu 1,2%. O Guru 11 subiu 0,85%. As BDRs, a C1MA34 subiu 19,86% e a B1BT34 subiu 15,12%. Já as commodities, tivemos aí a maioria no seu terreno negativo, né? O milho, destaque para forte queda mais um dia, e o petróleo também que caiu 2,44%.
Bom, calendário econômico, tivemos aí alguns dados. Tivemos aí o pedidos iniciais por seguro-desemprego lá nos Estados Unidos, né? Geralmente esse dado ele tende a trazer um pouco de volatilidade, se a gente for olhar aqui para ver como é que foram as negociações do dólar, por exemplo, quando saiu a notícia lá, às 9h30 da manhã, se a gente for observar aqui, né? Deixa eu só aproximar aqui. Esse aqui foi o pregão do dólar hoje, tá, pessoal? Ó, às 9h25 aí, o mercado estava prestes a sair, o dólar estava rompendo essa região de fundo aqui, né? Depois que rompeu essa região de fundo, o mercado aí foi para baixo, né? Ele abriu 5,7 aqui e está encerrando atualmente na casa dos 5,6, né? Então, como o dólar ainda não fechou, esse aqui é o dólar futuro, para quem não sabe, né? Mas o momento da notícia, ó, ele deu uma porrada para baixo, depois recuperou bem e depois fechou aí negativo, né? Depois caiu mais aí. A gente pode ver que ele tentou romper as médias aí para cima, como a gente mostrou para vocês, as médias móveis elas demonstram para a gente qual a tendência do ativo, né? Você vê que não ficou nenhum momento acima da média de 21 e aí virou para queda e caiu um pouco mais aí o dólar, tá? Enfim, esse foi o principal dado que tivemos no dia de hoje. Não tivemos muitas notícias relevantes assim, né? Foi um dia um pouco mais fraco. Aqui no Brasil, véspera de feriado, tá, pessoal? Então, foi um dia mais morno, podemos dizer assim, tá? Vamos lá para os dados do investidor estrangeiro. Deixa eu pegar aqui para vocês. Os dados do investidor estrangeiro, fluxo de capital aí entrando aqui no Brasil no dia 18/4, em torno aí de 148 milhões, aí mais um dia positivo de estrangeiro entrando aqui na nossa bolsa, tá? O saldo do mês está 4 bi de estrangeiro, 4 bi 515 milhões aí praticamente. Então entraram em peso aí no mês de abril. O mês ainda não se encerrou, mas já podemos ver aí que foi um mês bastante positivo aí para o investidor estrangeiro. Por outro lado, a gente tem institucional vendido aí em 5 bi 622 milhões. Pessoa física vendida em 1 bi 170 milhões. Instituição financeira positiva em 1 bi 138 milhões. E outros aqui em torno de 1 bi 239 milhões. Tá, pessoal? Vamos lá para análise técnica. Ibovespa aí está fechando a semana no candle de correção, era esperado aí depois da forte alta que tivemos aí na semana passada, uma alta de 5,41%. Né? Essa semana o Ibovespa caiu cerca de 0,80%, exatamente fez o pullback na sua média móvel aqui. A gente comentou que essa média era uma região de suporte aí, né? Veio exatamente tocar nessa região e já recuou aí, está se encerrando na casa dos 104,366. Pessoal, enquanto o mercado está entre essas duas médias, tá? Eu acredito aí, eu acredito não. A gente comenta que geralmente quando está dentro das duas médias, tanto da de 9 e da de 21, o mercado está praticamente sem decisão nenhuma, tá? Tá indeciso, podemos dizer assim. Temos uma indecisão muito forte aí. Geralmente, tem um termo que é usado quando o preço está dentro dessas duas médias móveis aí, mas agora me escapou e não vou conseguir lembrar, tá? Mas basicamente, quando está dentro dessas duas médias aí, a gente ainda não tem uma noção ainda para onde o mercado pode ir. Claro que as médias ainda estão apontadas para baixo, né? Mas dentro dessa região aqui é uma região de indecisão, tá? Então a gente vai ter uma clareza maior se o mercado, por exemplo, fechar acima dessa média de 21 para a tendência de alta e se fechar abaixo dessa média aqui para uma tendência de baixa, tá? Dentro dessas regiões aqui, geralmente não é muito interessante a gente fazer determinadas operações e também determinadas projeções, tá? Se a gente for olhar, o mercado ainda está pessimista, né? Ainda não rompeu a região dos 105 mil pontos aqui para cima, tá? Tinha que romper essa semana para cima, não rompeu. Vamos ver na próxima semana. Ainda tem a sua média aqui de 21 períodos aqui para se romper para cima também, tá, pessoal? Então, esses dois são os principais pontos aí de destaque para essa semana, que fica aí a dica para vocês aí para a próxima semana, né? Vamos ver se vai ter força suficiente para romper essa média de 21, né? E também essa região de 105 mil pontos, ou se ele vai realmente fechar baixa e continuar a sua tendência de baixa, tá? Se vier a romper essa média de 9 para baixo, aí, pessoal, é bem provável aí que podemos ter o Ibovespa novamente abaixo dos 100 mil pontos na outra semana, tá? Então vamos ficar de olho aí para ver como é que vai ser as negociações da próxima semana, tá bom? Bom, alterando aqui para o dólar, a gente tem o dólar, deixa eu alterar aqui para o gráfico semanal.
O dólar também em movimento já era bem provável, né, para acontecer essa semana, que era exatamente o que a gente chama de pullback do suporte rompido, a região dos cinco reais aqui, uma região extremamente forte para o dólar. Semana passada ele rompeu essa região, né, e essa semana aí já voltou novamente a fechar acima. E isso geralmente é o que a gente chama de rompimento falso, tá, pessoal? Se a gente for olhar aqui, tá formando um padrão, né, de inside candle. Para quem não sabe o que é um inside candle, é exatamente quando as suas máximas e mínimas ficam dentro das máximas e mínimas anteriores, tá? Se a gente for olhar aqui. Na verdade, esse aqui é o Harami, tá? Harami quando as máximas e mínimas ficam dentro. E o inside candle é quando o corpo do candle seguinte fica dentro do corpo anterior, tá? Então, se a gente for observar aqui, também tem um Harami e também tem um inside candle, tá? É exatamente onde o corpo do candle que foi negativo, ele ocupa todo o candle que foi positivo, né? O corpo dele. Então, se a gente for observar aqui, o corpo se encontra dentro dessa região aqui. E esse padrão de candle, ele também significa aí uma indecisão do mercado, e quando ocorre esse padrão exatamente na sua região de suporte, pode vir aí uma possível reversão, tá, pessoal? Então, caso venha romper essa máxima aqui da próxima semana, a máxima dessa semana, né, no caso venha romper essa máxima aqui na semana que vem, aí pode ser aí uma possível reversão de tendência e o dólar pode voltar a subir um pouco mais, tá bom? Bom, pessoal, esses eram os principais dados que eu queria trazer aí para vocês, tá? Não tivemos muitas notícias relevantes no dia de hoje. Véspera de feriado aqui no Brasil, também foi um mercado um pouco mais lateral no dia de hoje, né? Agradeço a participação de vocês, um grande abraço e até mais. Bom feriado, tchau, tchau.